dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Meus amores, vamos falar hoje do Portal 33 de 2023. A alquimia, deixa eu só pegar meu café que eu esqueci. E Deus é mais. Falar sem o café, né? Não dá. Eu adoro um cafezinho. Então, eu tenho o meu processo de vida alquímico dentro da minha existência. Por isso aqui a gente vai falar de vários assuntos diversos. Então, a minha vida, como ela é globalizada, e eu vou tentar trazer para esse espaço de comunicação essa mistura que parece uma bagunça, mas aos 43 anos eu entendi que ela é pura ordem, sabe? E acho interessante quando eu olho para minha vida e vejo como eu me via há 10 anos atrás, eu vejo quanto eu pensava que eu era bagunçada, sabe? E acredito que muita gente tem essa energia dentro de si, porque não consegue se conectar com as regras, né, da sociedade mesmo no geral. Não que a gente não tenha que cumprir algumas, mas eu não me conectava com quase nada. Então, eu precisei criar um mundo próprio. E esse mundo próprio, ele veio a partir da alquimia. Quando eu entendi que tudo se transforma o tempo todo, que eu posso fazer que a coisa ruim e a coisa boa, ela tá na mesma energia. É só você encontrar a energia similar àquilo que você fez. Se você fez uma coisa muito ruim, ela tem uma energia muito boa na mesma linha. Então você consegue transmutar entendendo de energia. E eu consigo trazer isso para a vida prática, para o meu dia a dia, que é de uma forma simples, é de uma forma sem muito contexto, sabe? Porque quando a gente vai falar de energia, tem toda uma mistificação do negócio, como se fosse coisas assim difíceis de entender. Você vai falar da vida quântica, vai falar dentro da história, dentro dos contextos gerais históricos, né? Existe uma teoria. E eu acho que a teoria, ela já foi dada, ela já foi ensinada. A gente já entendeu que Freud é o cara, a gente já entendeu que Jung deixou aí os arquétipos. Tá, bora lá, próximo nível. Quem é que vai pensar no que agora? Somos seres pensantes. Por que só ficou lá atrás essa galera boa que deixou pra gente uma porrada de informação que pode nos fazer melhor hoje, né? E o que nós vamos deixar para os nossos, né? Para os nossos quando a gente for embora dessa terra. Então eu penso muito na minha energia única, como única mesmo, porque foi assim que Deus me fez. Não sou igual a ninguém, ponto. Tem um grupinho meio parecido aí, mas assim, parecido não é ser igual. Temos energias únicas, portanto, a gente tem que entender da nossa energia para que a gente acompanhe o fluxo universal. Porque existe um fluxo. Tudo na natureza é ordem e caos ao mesmo tempo. É ordem e caos ao mesmo tempo. E tudo dentro da natureza tem o seu período, tem o seu tempo, tem a sua estação, existe uma geometria sagrada, numérica, inclusive, entre tempo e espaço e o físico, a materialização do físico, que é perfeita. É impossível você olhar para uma flor e não entender a grandiosidade de Deus ali. É impossível. Tamanha a perfeição. Você nunca vai ver num pé de manga folha de abacate. Não vai ter, entendeu? Não vai ter. Porque as folhas são medidas. Inclusive, se você pegar num pé de manga as folhas mais velhas, assim, as que já estão todas formadas, e você
pegar 10 folhas, você vai ver que até as linhas dela são praticamente iguais, sabe? Elas têm uma precisão numérica. Então, quando eu falo de portal, quando eu falo de magia, quando eu falo de alquimia, de ancestralidade, eu tô falando de uma coisa que existe dentro da natureza o tempo todo. Existe no nosso contexto geral essa magia. E aí não tem como você fugir disso, porque se você foge, você vai ter uma vida um pouco mais sofrida. Parar de sofrer significa acompanhar o fluxo, entendendo que os problemas virão, mas quem sou eu dentro deste problema? Onde estou dentro deste problema? Qual é o contexto que me encontro dentro deste problema, né? E esse ano, ele vai, para mim, o ano começa astrologicamente 21 de março. Meu ano, eu acompanho uma mandala astrológica para minha satisfação pessoal, mas é bem pessoal mesmo. Então, meu ano começa 21/3. E dentro desses modelos de virada de ano, eu acompanho, lógico, né? Dia 1º a gente tem todo o evento ali, toda uma energia que acontece de Feliz Ano Novo, e também ela é válida, também ela é útil para que a gente possa nos preparar para realmente a virada astrológica de ano e acompanhar o fluxo universal, acompanhar as coisas que estão acontecendo lá fora. E hoje eu vou falar de uma coisa bem que eu acho que as pessoas esquecem, né? A gente vai falar de masculino ancorado, a energia do amor do masculino. Foi uma coisa para mim, para minha vida, muito difícil de entender e de aceitar, porque eu vim de uma família desestruturada, né, com o masculino totalmente desequilibrado, desestruturado, e tive uma mãe muito, muito frágil. Ao mesmo tempo que ela conseguia ser forte, ela era um feminino altamente ferido, né? E eu olhava aquela cena, aquela situação e decidi que eu não queria ser um feminino ferido, e decidi que para eu ter voz, né, dentro dessa sociedade, que eu precisava bater de frente com o masculino, né? Porque se a minha mãe sofria daquele tanto que ela não conseguia bater de frente, ela não conseguia tomar decisão, ela não conseguia impor a sua vontade ali, eu decidi que na minha vida não ia acontecer desta forma. Passei por anos de muito sofrimento, porque a não aceitação, a negação do masculino não faz alquimia, não consegue ter alquimia. Só existe alquimia quando existe o encontro da dualidade, feminino e masculino, o feio e o bonito, o alto e o baixo, o que está em cima está embaixo. Quando você equilibra as coisas dentro desta lei, você consegue observar os valores, né? E você consegue ver a dor do outro. Eu enxergava a dor da minha mãe, porque eu achava mesmo que meu pai era irresponsável, moleque, né? Que não conseguia tomar conta dela e que ele fazia muita coisa, mas ela estava sempre tendo que superar o tempo todo, tendo que superar. E logo a minha mãe começou eu cresci vendo a minha mãe ficar doente, né? Extremamente agressiva e ferida, sabe? A sensação que eu tenho hoje quando eu olho para trás e vejo as reações da minha mãe, era como se fosse uma onça ferida, sabe? Ela não conseguia reagir, mas queria ser uma onça ainda, tinha dentro dela a força de uma onça, mas ela não conseguia reagir, ela não conseguia impor a sua personalidade ali. Logo, meu pai fez o que ele sabia também, o que foi ensinado para ele, né? E vem de uma ancestralidade muito cruel com os homens. Eu acho que
se eu for hoje colocar numa balança, é realmente igual. A maldade feminina e a maldade masculina é exatamente igual. A gente precisa encontrar a bondade das duas partes. Mas muito se fala da cura do feminino, a mulher curada, e muito se fala da mulher ofendida, da mulher morta, da mulher traída. E tá tudo bem, eu também concordo que nada disso é necessário quando a gente tem as duas partes curadas. E curadas não é porque a gente precisa ser curado, não, porque eu não acredito nessa cura que todo mundo fica buscando, não. Eu acredito na consciência que somos o que somos e logo, a partir do que somos, podemos mudar algumas coisas para que possamos ser melhores. Entende? Eu não posso dar esse poder de me curar pro outro. Não tem como. Só eu olhando para mim posso me curar. E me curar do quê? De nada. Eu sou perfeita. Deus me fez perfeita. Eu não tenho curas necessárias a fazer. Eu tenho conhecimento a adquirir. Eu preciso do conhecimento. Conhecimento é poder. Eu posso ser anestesia como terapeuta para muita gente. Eu faço isso o tempo todo. Eu posso acalentar as pessoas para que elas tenham pelo menos um sofrimento menor dentro daquela jornada que elas estão vivendo. Mas é a própria pessoa que precisa se enxergar para ter consciência dos seus defeitos, começar a curá-los dentro de si, mas trazendo em si a consciência de que ela pode transformar algo em algo melhor. Se algo tá ruim, pode ser algo melhor. Mas o poder da transformação está a partir do princípio do que eu consigo enxergar. Eu posso fazer 1000 reikis, mas se eu não consigo enxergar em mim, as mazelas que eu dou pro outro, não vai resolver nada. Dá uma anestesiada ali, dá uma melhorada ali, tá? Volta tudo. Vem uma avalanche de vida ruim o tempo todo. Por quê? Porque não tá do lado de fora, nada está do lado de fora, nada, absolutamente nada. Então muito se fala dessa cura hoje, dessa cura feminina, e eu acho que a minha cura é a sua cura. Aonde isso entra num processo terapêutico, né? Entra que a partir do momento que eu cuido de mim, que eu entendo a minha estrada, a minha trajetória, as minhas dificuldades e passo para você, você pode entender a sua história, entender a sua diversidade, entender, porque alguma coisinha a gente vai se identificar, né? Se você está assistindo até agora, provavelmente a gente tem algo em comum, porque é isso, somos energia. E na energia nos conectamos com pessoas que têm energias similares à nossa, principalmente depois que passa dos 10 minutos de vídeo aí, né? Senão você não ia ficar aqui assistindo nada, não, nada a ver, essa menina louca aí falando um monte de coisa. E é isso. Se você tá aqui é porque você entende um pouco sobre isso. Agora, vamos lá. Falar do masculino ancorado, falar do masculino com a energia do amor, sendo quem ele é, eu vou trazer 3 verdades só, que é para colocar na consciência das pessoas a grandeza que é ter o masculino do lado. Eu só consegui perceber isso porque eu criei 2 filhos homens sozinha. E quando eu criei os meus filhos, lá atrás quando eles eram pequenos, todo mundo falava assim, esses meninos vão ser viado, né? Essa palavra mesmo que a gente escutava, né? Como se isso fosse uma ofensa. E eu entendia, tudo bem, eles vão ser o que eles quiserem, tá tudo certo. E fui uma mãe extremamente selvagem, grossa, mal educada, com masculino, assim, a flor da pele, também não ancorado. Né? Eu tentei trazer para mim uma energia que eu não tinha e trouxe a energia doente que eu conhecia do universo.
das coisas, dos masculinos que tinham à minha volta. E foi muito difícil ver os meus filhos crescerem. E quando eles começaram a passar da adolescência, que eles começaram a assumir o próprio poder, e eu ensinei eles a assumirem o seu poder, eu ensinei eles a serem sensíveis, eu ensinei eles também a serem homens. Só que eu fiz isso intuitivamente, guiada pela espiritualidade, guiada pelo meu amor, o amor que tinha dentro do meu coração, mesmo eu não sabendo expressar esse amor. Mas eu sempre cuidei dos meus filhos como, no subliminar, como realmente um feminino decente. Mas na Vera, na vida, no dia a dia, eu tinha medo de expressar esse feminino, para não ser machucada e não virar essa fera ferida que a minha mãe foi. E então eu fiquei nessa briga constante, mas o que fica são as suas ações mesmo, as mais íntimas. E eu entendi que os meus filhos só captaram essas minhas ações mais íntimas. Os meus almoços de domingo, os dias de chuva que eu deixava eles quentinhos assistindo televisão, comendo pipoca, sabe? Que eu nunca deixei meus filhos irem para a escola em dia de chuva muito ruim, que eu acho que dia de chuva é dia introspectivo. Precisamos ficar com a gente mesmo. E até hoje eu acredito nisso. Em dias de chuva eu geralmente trabalho sozinha. Não gosto, eu acompanho a natureza exatamente como a natureza é. E fiz isso com eles o tempo todo, sabe? E nunca acusei os meus filhos de uma coisa que não fosse a igualdade. Eles, né, eu ainda criei batendo, né, aquelas coisas bem de goiano mesmo, que você tem que dar uma pisa para poder consertar, mas ao mesmo tempo essa coisa era para aquilo que era extremamente injusto com o outro ou com outras coisas. Não tá certo, eu acho que não precisa, quem tem uma boa comunicação não precisa de agressão. Hoje eu entendo isso, mas na época era o que eu tinha para oferecer. Mas eles entenderam que a educação que eu estava dando era além daquilo. E hoje eu tenho 2 masculinos na minha vida que são lindos, 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 lindos. Eu vejo eles do lado de fora, cada um com seus defeitos e com suas qualidades, mas com o masculino trabalhado na sensibilidade. Todos os 2 têm essa sensibilidade do masculino que é necessária para uma vida harmônica, para crescer financeiramente, para crescer emocionalmente, para cuidar de uma família, né? Não dá para ser só esse masculino que ensinaram que tem que ser, entendeu? E a gente tem dentro dessas 3 verdades que ninguém conta, uma é até clichê, mas eu quero falar dela, eu vou mostrar que a sociedade também foi cruel com os homens, né? Que como diz o outro, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Do mesmo jeito que nós mulheres sofremos, né, essa cobrança absurda que a gente faz com o masculino, deve ser um horror viver, já nascer sabendo que você tem que ser provedor de alguma coisa. Deve ser, sabe, você já nasce com o peso de ter que dirigir um caminhãozinho. E se eu não gostar de volante? E se o cara não gostar de volante? E se o cara, sabe, tiver possibilidades financeiras menor do que as suas? E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, porque cada um é cada um vem com uma história, cada um vem com uma estrada. Por quê? Porque ele já tem que nascer com essa culpa, sabe? Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser bom. Homem não chora, é a nossa primeira verdade, né? E homem, na verdade, ele chora, ele pode e ele deve, porque somos humanos. Às vezes a gente chora de alegria e tá tudo bem. Então, se eu não posso chorar, eu não posso chorar nem de alegria. Então, o cara não consegue entender o que é felicidade e o que é dor. A pessoa vive o tempo todo como se fosse, sei lá,
coadjuvante na história feminina, né? Ele tem que fazer tudo, mas ele é um coadjuvante, porque dor e amor, eles eles andam um pouco junto, porque para amar dá trabalho, né? A gente não ama assim, facinho não, entendeu? Amar é uma escolha diária. A gente precisa produzir o amor dentro de nós o tempo todo. Não fomos ensinados a amar com dignidade, né? A gente é ensinado a ser carente, a gente é ensinado a ser manipulador, a gente é ensinado a ser grosseiro. Mas amar incondicionalmente e olhar para os nossos sentimentos e entender o que é amor, não. Virou uma mistura de amor, sexo, virou uma bagunça social que ninguém consegue entender qual que é o seu lugar. As pessoas não conseguem entender o que é amor, o que é tesão, o que é amizade. São sentimentos totalmente diferentes um do outro. E pra gente entender, precisa olhar para dentro. Eu não posso misturar as coisas dentro de mim como se fosse uma coisa só, que só vai se tornar uma coisa só quando for amor incondicional. E no amor incondicional, né, a gente tem que entender que existem regras dentro das nossas emoções que, para trazer paz interior, que não podem ser quebradas. E quais são essas regras, né? O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, assim, precisamos entender isso quando a gente se relaciona. Mas homem chora, pode e deve chorar. É gostoso acalentar um homem que sabe chorar. É gostoso colocar ele no colo, né? E falar que tá tudo bem, que a gente tá aqui. Então, quando eu pude fazer isso com os meus filhos, quando eles chegam no limite deles estarem tristes, eles ainda tentam ser grosseiros, porque a sociedade quer colocar isso na cabeça deles, mas eles têm mãe, graças a Deus. Eu sento aqui no colinho da mamãe, e é aqueles homão já, tudo maior que eu, né? E eu olho pro olhinho deles brilhando, como se eles fossem uma criança que tá tudo bem, ele pode ser forte, mas ele tem uma mãe pra sentar no colinho, sabe? E eu falo assim mesmo, senta aqui no colinho da mamãe, tá tudo bem, tudo vai dar certo, você é foda, porque é isso que ele é mesmo, ele é muito bom, eles são muito bons no que eles fazem, todo o resto vai ser aprendido. Então pode chorar, pode ser carente, pode ser filhinho de mamãe, sim, mas é um filhinho de mamãe forte, porque eles podem chorar. E um homem que pode chorar, ele é mais forte. Ele sabe falar não. Ele sabe largar um relacionamento tóxico. Ele sabe não ser explorado financeiramente. Porque o masculino que não chora, que ele é esse cara que acha qualquer coisa, menos a coisa certa, ele só sabe ser usado. É simples assim. E achando ainda que está usando, que é o pior. Que eu acho que é a doença maior do você não poder ser sensível. É que você acha que você está usando. Mas não, ele está sendo usado. Usado por um sistema oculto do feminino, né? Existe um sistema no feminino que é altamente manipulador, que também precisa ser mexido, trabalhado, mas estamos falando que quando você acha que você está sendo usado, que você está usando, possivelmente está sendo usado, e é muito complicado uma pessoa que não consegue ser sensível não ser usado. Que ele acha que é bom demais. E não somos bons demais. Somos o que somos. A segunda verdade é que força é a característica mais afrodisíaca em um homem. É isso mesmo. Você vê na história várias coisas relacionadas à força, nas guerras, nas lutas, não sei o quê. Mas se o homem usasse essa força, por exemplo,
para mudar a geladeira de lugar dentro de casa, para carregar o peso do mercado, a sacola de todas as sacolas de mercado, para pegar a gente no colo, né? Se ele tem essa força altamente dentro de si para as coisas sutis da vida, esse homem vai ser amado, e é muito, hein? É, porque sim, não adianta só a inteligência para o masculino. O masculino precisa ser forte, né? Eu acho a coisa mais linda do mundo quando eu vejo meu filho carregar uma geladeira. Ele pode escolher não carregar, mas se ele precisar, ele carrega. Tu tá entendendo? A diferença entre ser forte para bater em uma mulher e ser forte para ter o melhor dessa mulher. É uma diferença enorme. Então a força é afrodisíaca. É um homem que consegue assumir o papel dele nesse lugar de força, de cuidado, de zelo. Eu tô aqui, eu ando, né? Eu ando na frente, mas não é para te deixar para trás. Eu ando aqui para te proteger. E cara, não tem nada que dá mais tesão do que isso. De verdade. Eu adoro ser protegida por essa força. Sabe? Eu adoro me sentir segura com essa força. Eu não vou ser hipócrita de que eu não consigo me defender. Eu tive que aprender. Mas quando tem, né, ou um dos meus filhos, ou um masculino mesmo do meu lado, um amigo, e um masculino companheiro, minha amiga, como diz o outro, é fogo no parquinho mesmo, sabe? Porque essa força, ela traz libido. E numa terra onde o sexo virou avalanche, ninguém mais tem a sensibilidade da conquista, sabe? Da atração energética mesmo, daquela coisa prazerosa para a alma, não é pro corpo. É o semblante do outro, é o gemido do outro, sabe? E isso a gente vê na força do masculino. Então, a força é realmente necessária, ele tá certo, só precisa ser trabalhada para ter o melhor do outro, não o pior. E a lealdade é masculina, agora da guerra, né, gente? Porque eu tenho uma amiga que falava para mim que eu sou a socialista mais capitalista que existe, e eu acho que eu sou a feminista mais machista que existe. Porque defender as duas partes, para mim, é uma coisa muito de integridade. E quando eu vejo meu filho já com essa energia dentro dele, desde sempre, porque a sociedade impôs que ele tem que ser assim, e de alguma forma eu ensinei para que ele fosse assim também, né? Um pedaço da minha criação foi altamente machista. Mas hoje eu entendo que com o equilíbrio das duas coisas, eles conseguem ser um masculino, não machista, serem homens, né? Assumir esse papel, esse lugar. E por que eu falo que a lealdade é masculina? Porque se você observar bem mesmo, o homem ele aceita mais a vida à sua volta. O homem, quando tem um amigo, ele tem um amigo de verdade, né? Ele não entra num grupinho com inveja do carro do colega. Quando o outro colega compra um carro, ele fica feliz pelo cara, porque o cara comprou o carro, né? Isso você não vê num grupo feminino que é doente. Mesmo o masculino sendo doente, ele carrega a lealdade. Pode não carregar a fidelidade. É diferente. Mas a lealdade eles carregam. E é por isso que sofre tanto. Porque muitas vezes ele consegue ser tão leal que ele é totalmente desonesto pela lealdade dele. Porque ele já não está mais ali,
ele já não é feliz mais naquele grupo, ele já não consegue se realizar mais naquele lugar e ele acha que ele não pode abandonar o barco. Coisa que o feminino deu os minutos dele, quando ele tiver que ir embora, ele mete o pé e não olha para trás, dane-se se o coleguinha tá sofrendo. Agora, o masculino não, ele carrega com ele o sentimento de culpa. É uma culpa instalada, sabe, desde antes dele nascer, que ele carrega esse peso, que ele tem que carregar nas costas, né, uma família. E tudo bem que tenha que carregar nas costas uma família, mas casamentos às vezes acabam. E é melhor acabar do que você arrumar amante. Mas não, ele não consegue sair daquele contexto ali para se entregar para um outro amor, porque ele se sente culpado. Isso é uma carga pesadíssima do masculino e foi alguém, sabe, que instalou lá na ancestralidade, lá de trás. E é muito difícil você entender que o cara também é um ser humano, ele também sofre, ele precisa fazer suas próprias escolhas. E o pior disso tudo é que não tem apoio. Geralmente o homem, quando ele precisa, né, ser sensível, ele não tem apoio. Porque é chamado de frouxo, é chamado de quem não tá dando conta, ou é chamado de irresponsável. Sempre tem um nome pejorativo por trás. Ele não pode simplesmente parar, deitar e dormir em paz. Amanhã é outro dia. Amanhã ele vai ter a força de volta. Amanhã ele vai fazer o que tem que ser feito. Porque é isso que nós fazemos, sabe? Inconsciente ou conscientemente, a mulher consegue fazer isso brincando. Mas o homem não pode. Ele não tem aonde encostar. Porque pra mim é muito fácil, quando eu tô sensível, até numa mesa de boteca eu arrumo alguém pra poder me consolar e falar: ai meu Deus, eu vou tirar o carro daqui e colocar ali. Quando eu tô precisando desses cuidados masculinos, é fácil eu ligar pro meu filho e chegar, ele me levar pra almoçar, não sei o que. E hoje já estão mais adultos, já é mais fácil. Quando eu estou carente, é muito mais fácil pra eles me socorrer, para uma mulher achar esse socorro, do que um homem achar esse socorro. Então, muitas vezes, o que esse homem precisa é só de dormir. Acredite vocês ou não. Mas o masculino precisa descansar. Ele precisa saber que tá tudo bem, que a vida vai continuar, que ele não precisa meter o pé na jaca, que ele não precisa chutar o balde, que ele não precisa ser aquele, sabe? Não, tá tudo bem, vai seguir sua vida, sabe? Não, tá tudo bem não dar errado, tá tudo bem não acertar. O importante é que você tentou, o importante é que você é presente, tá tudo bem, sabe? É errando que aprende mesmo. É errando que aprende. Ninguém aprende nada sem errar, não. Zona de conforto não ensina marinheiro, não. O mar tranquilo, né, só ensina o povo a ficar acomodado. O que faz um bom marinheiro é o mar trevoso. E é assim a natureza, né? Porque se fosse para viver só na paz, não tinha as tempestades aí, as avalanches. O mar não entrava em colapso às vezes, não tinha a ventania toda que tem. A natureza é selvagem. E precisamos entender a nossa selvageria e também a nossa calmaria. Esse é o encontro entre o feminino e o masculino. Quando a gente encontra isso e isso fica tudo bem, somos duas partes boas e juntos podemos ser melhores, a gente vai ter o melhor da vida, sabe? Eu não preciso hoje de um homem para me sustentar. Graças ao bom Deus, eu aprendi isso aos trancos e barrancos. Eu preciso de companheiro para agregar. É diferente. É muito diferente quando você olha para dentro de si e se entende como pronta para você mesmo.
E aí o cara não pode ser pronto para ele mesmo. Por quê? Porque ele tá sempre carregando uma culpa, sabe? Uma culpa. E quem coloca geralmente essas culpas somos nós, né? Quando eu tento manipular essa energia para que esses masculinos fiquem perto de mim, fazendo o que eu quero, o meu bel prazer, né? Porque, de verdade, quando uma pessoa está infeliz do nosso lado, a gente sabe. A gente sabe. Né? Pra que eu vou segurar uma pessoa infeliz? Né? Eu casei algumas vezes, eu tenho 3 filhos de 3 relacionamentos diferentes. E quando chegou a hora de ir embora, eu entendi que eu estava sendo um peso para aquela pessoa. Sabe? Aquela pessoa não estava feliz mais comigo e eu não estava mais feliz com ela. E eu tinha que ir embora. E eu fui embora, deixei esse povo livre. Sabe? Se eles quisessem assumir o lugar deles de pais, a minha casa sempre esteve aberta. Ainda está aberta, inclusive, para eles. Mas eu fui embora. E dei conta do recado. Não é com orgulho que eu falo isso, mas eu não vou obrigar ninguém a amar. Nem pai você não obriga a amar. Você pode obrigar a pagar pensão. Eu concordo também que é obrigação. Aí tem que fazer. Eu não fiz, mas muita gente podia fazer. Pode fazer e deve fazer, inclusive, para dar uma qualidade financeira melhor para o teu filho. Mas amar ninguém obriga. Então, quando a gente não obriga o outro a amar, escravizar o outro, o pior disso tudo é sermos escravos do outro, com a nossa energia. Porque nem o outro vai ser feliz e nem você vai ser feliz. Eu ainda tô no ranking das possibilidades de ser feliz. Mas se eu tivesse presa com meu primeiro marido, eu tava totalmente infeliz, já era uma certeza. Que eu já não era feliz naquela época que eu me separei. Então, hoje eu estaria totalmente infeliz. Vivemos o que tínhamos que viver. Libera e segue. Sabe? E a gente tá dentro dessas 3 coisinhas que eu disse. A gente tá num ano que é o ano do carro no tarô, que é o ano 7, é um ano de movimento e é um ano que eu acho, tem uma certa vozinha falando pra mim, que é um ano de trabalhos de ancoramento no masculino. Então eu acredito que vamos ter masculinos melhores a partir deste ano. Plutão entra em Aquário, que já é um planeta, né? Ele faz algumas revoluções aí, eu acho lindo. O Sol está em Peixes, então é altamente sensível, fechando um ciclo da mandala astrológica e abrindo um ciclo de movimento, porque fecha em Peixes, que é a introspecção, é os sentimentos, é a intuição, né, de Peixes, a sabedoria de Peixes, para os movimentos bruscos de Áries, entrando aí para colocar a gente para se movimentar. E então quem trabalhou essa intuição, essa coisa dentro desse período que a gente está em Peixes, quando entrar o ano novo astrológico, você entra com força total. Então estamos entrando com o Sol em Peixes, é pra gente ficar mais para dentro, olhar pra gente, para dentro da gente, para entender o que nós precisamos e ter coragem quando entrar o ano de executar o que nós precisamos para nossa felicidade. Aí a partir da nossa felicidade conseguimos fazer o outro feliz, né? E então temos aí um ano, Plutão entrando em Aquário. Vocês pesquisam sobre esses pontos que eu tô falando, porque tem muita coisa legal sobre isso. Estamos no ano do carro, no tarô, marcando maior 7. É um número da geometria sagrada, né? Nas obras de Deus, é um número recorrente nas obras de Deus. A gente está no portal 33 hoje, então ancora-se hoje essa energia do Sol em Peixes, e ele abre com o Sol em Áries em 21/3, que é 3/3 também. E então assim, você sai da sua intuição, você sai dos seus sentimentos
e formaliza, manifesta na terra, na ação, o que você sentiu. Então, se você sentiu muita dor, muito problema, muito isso, cuidado, porque o ano vai entrar para você de acordo com aquilo que você planejou intuitivamente para você. Ele vai entrar dessa forma. Então, você tem esse período aí para equilibrar o que você realmente sente. Não estamos mais em tempos de esconder os nossos sentimentos. Quer você queira, quer você não queira, o universo vai te atravancar para que você olhe para si. E eu acho que é um ano, eu com toda essa coisa que tem aí nessas mandalas que eu andei criando para mim, que é a que eu crio todo ano, eu acho que o universo está trabalhando para essa ancoragem masculina no planeta. Para que esse masculino assuma o lugar dele, assuma o lugar de cuidador, com essa força mais curada, com essa força trabalhada, com essa força de tá tudo bem se eu não for para você, tá tudo bem se eu não for para isso, tá tudo bem a gente ser junto, não sermos separados, certo? E para isso a gente precisa encontrar as pessoas certas que tragam pra gente essa paz interior, para que a gente possa trabalhar os nossos defeitos, porque as nossas qualidades tem muita gente gostando, né? Eu sou uma pessoa que tem diversos defeitos. As minhas qualidades, eu acho muita gente para ficar do meu lado, perto, junto com elas. Mas quando eu estou purificando os meus defeitos, expurgando meus defeitos, são pouquíssimas as pessoas. Então a gente precisa olhar para dentro de si e entender quais são as pessoas que vai entrar nesse carro com a gente em 2023 e seguir viagem, né, para o próximo arcano. E eu acredito muito, né, nessas leis astrológicas, porque elas se comunicam, elas se conversam. Quando eu falo de uma mandala astrológica, quando eu venho para isso, quando o Sol entra em Peixes e ele entra em Áries, é o fim e o início desta mandala, sabe? Então, o pisciano fecha e o ariano abre. Então, se fecha a mandala, ele é introspecção. E se abre a mandala, ele é ativação. Então, ora temos que estar para dentro, ora temos que estar para fora. Bora entender isso, meus meninos, minhas coisas lindas, mais ricas do mundo. Eu acho que esse vídeo é de homenagem para os meus filhos, porque eu acho eles lindos, com atitudes assim altamente sensíveis quando precisam. Lógico que não é sempre, né? Porque estamos vivendo um mundo doente, mas eu já acho lindo como eles estão começando a jornada de vida deles, e eu entendo como o masculino quase ancorado, são crianças ainda, né? Mas com certeza eles vão se fortalecer nessa sensibilidade, nessa lealdade e nessa força, né? 3 pontos principais, né? Sensibilidade, força e lealdade. Para mim é um masculino X. Beijo para vocês, feliz Portal 33.